Muito bom. Som. Ok. Esperar só as crianças saírem ali para passar o tumulto dos furacõezinhos. Os grandinhos hoje ficam aqui, né? O pessoal do Quase Lá hoje, eles aqui na nossa igreja, se você tem filhos até 11 anos, eles participam do Ministério Infantil. Mas a partir dos 10 anos de idade, eles já começam dos 4 domingos do mês, eles ficam um domingo aqui embaixo, né? Então eles já para se acostumarem a fazer a transição de participar do culto, né? Porque eles precisam de um período de adaptação ao culto, porque lá em cima é tudo feito para criança, né? É tudo lúdico, tem musiquinha, tem desenho, tem um monte de coisa que ajuda a criança, mas aqui embaixo é cru, né? Às vezes é aquele negócio, Bíblia, texto, reflexão profunda. Então eles passam por um período de transição que chama essa classe dos Quase Lá, né? Então quando eles, a partir dos 10 anos de idade, eles já começam a participar do culto também, né? 9 anos de idade, 9 anos, ali me corrigiu o Maciel. A partir dos 9, a cada 4 domingos, eles ficam aqui embaixo, né? Acho que é um negócio assim. E eles recebem uma prancheta com detalhes do culto, as músicas que foram cantadas, a pregação, já para eles começarem a aprender, a anotar tudo isso e tal. Você que é pai, acompanhe seu filho espiritualmente. Acompanhe seu filho. Se você tem visitado a nossa igreja, o nosso departamento infantil está plenamente aberto para você também. Se um domingo, ao invés de ficar aqui embaixo, você quer saber o que acontece com o teu filho lá em cima, você está mais do que convidado a subir lá, a participar, a se envolver e saber como é que também nós trabalhamos com as crianças aqui. Uma das coisas que nós temos no nosso coração, como comunidade, como igreja, é que aquele lugar lá em cima não é um depósito de crianças para não nos atrapalharem no culto. Não é esse o nosso objetivo de tirar as crianças daqui. Nós queremos que as crianças recebam a mesma mensagem que você está recebendo, mas de uma maneira que ela possa compreender e aplicar na sua vida. Então isso vai ser feito de uma maneira mais didática, mais pedagógica, mais infantil lá em cima. Então, mas o desafio que eu quero deixar antes da gente ir para a pregação é para que você, pai, se envolva com a vida espiritual do seu filho, que ele possa ouvir de você e ver em você um padrão de alguém que busca o Senhor também durante a semana em casa, né? Esse nosso trabalho aqui é inútil se ele não for acompanhado de outros 6 dias de orientação, de oração, de leitura da Bíblia, de um monte de coisa. Então, a igreja somente não terceirize a vida do seu filho para a igreja. Não faça da igreja uma terceirizada. Não, eu levei meu filho na igreja. Não. Faça em casa sua tarefa de casa como pai, como orientador do seu filho também. Tá bom? Vamos orar e vamos falar da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos juntos aqui, obrigados por termos esse momento de busca do Senhor, de conhecer o Senhor, de entender a sua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós já cantamos e declaramos o que nós acreditamos de quem Tu és, do Teu poder, da Tua glória, das verdades que estão envoltas na Tua existência e no Teu relacionamento conosco. Essas coisas que nós declaramos, Senhor, o Senhor sabe o quão preciosas são para nós e o quanto nós cremos que são verdades presentes nas nossas vidas. Por isso nós Te damos graças. E também pedimos, ó Pai, que agora que nós vamos abrir o texto da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo presente aqui, abra os nossos entendimentos, para que nós analisemos os nossos corações diante da Tua palavra e sejamos transformados, para que a cada dia, de glória em glória, de etapa em etapa, de passo em passo, degrau em degrau, nós possamos nos assemelhar ao Seu Filho Jesus Cristo. Por favor, Senhor, transforma as nossas vidas, é o que nós pedimos e mais do que pedimos, precisamos. Nós oramos não porque temos qualquer condição de nós mesmos, mas porque dependemos somente do Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém?
Quando nós paramos na semana passada o nosso estudo do livro de Atos, e nós estamos estudando junto todo o livro de Atos, vamos fazer isso durante todo esse ano, analisando o livro de Atos dos Apóstolos, que nós, na verdade, acreditamos que são atos do Espírito Santo, mas nas semanas passadas nós observamos a conversão mais alucinante, mais absurda de toda a Bíblia, que foi a conversão de Saulo. Um cara que tinha como propósito de vida um ódio mortal contra os cristãos, um desejo de matar cristãos, um desejo de atacar os cristãos, mas quando ele está a caminho de Damasco, ele não cai do cavalo, não tem cavalo na Bíblia, né? Não existe cavalo, porque às vezes o pessoal fala, não, Paulo caiu do cavalo, não existe cavalo. E o texto prova para a gente que não tem cavalo, porque depois que ele fica cego, o pessoal leva ele conduzindo pelas mãos, né? Se tivesse cavalo, botava em cima do cavalo e ele ia de cavalo. Não, ele foi segurando pelas mãos ali, porque ele ficou cego no caminho de Damasco. Damasco é um lugar interessante dentro do livro de Atos, porque nós estamos falando em Atos da obediência da ordem do Senhor. Todo o livro de Atos ele é escrito falando enfocado no cumprimento, no desenvolvimento da ordem do Senhor Jesus, antes dele ser assunto aos céus, que é, ide, portanto, façam discípulos em todas as nações, a partir de Jerusalém, Samaria, a Galiléia, a Judéia e os confins da terra. E o resto do livro de Atos inteiro é escrito mostrando que os discípulos de Jesus estavam cumprindo essa tarefa. Então, todas as vezes que nós, no livro de Atos, vemos um movimento geográfico, todas as vezes que você vê Atos ali citando uma cidade, citando uma região, isso é muito importante, porque Jesus deu essa ordem. Olha, vocês vão começar em Jerusalém, vocês vão pregar primeiro em Jerusalém. E, de fato, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, há uma pregação e 3.000 pessoas se convertem. Logo na sequência, nós vamos ver, já vimos nos textos que já estudamos, surge uma grande perseguição dos judeus em Jerusalém, o que obriga os cristãos de Jerusalém a fugirem. E o texto fala que eles fugiram para a Judéia e para Samaria. E aí o texto tira o foco um pouco de Jerusalém, tira um foco um pouco de Pedro, e joga os nossos olhos sobre um homem chamado Filipe. E Filipe vai começar a pregar na Samaria, e pessoas vão se converter lá na Samaria, e logo na sequência Filipe vai até o sul de Israel e prega para um etíope. E o etíope se converte. E nós vemos aqui o evangelho chegando aos confins da terra. Então todo o movimento geográfico em Atos é muito importante. E isso nos mostra uma das coisas que é a preocupação da igreja, que deve ser uma das preocupações da igreja. A igreja tem como centro da sua essência de existir a progressão geográfica. O mapa tem que estar diante dos nossos olhos. O mundo tem que estar diante dos nossos olhos. Quais são os lugares onde não tem igreja? Quais são os povos que não são alcançados? Quais são as tribos que ainda não existem missionários? Quais são os países do mundo com maior dificuldade de receber o Evangelho? Tem lá a famosa janela 1040, que pega o norte da África até mais ou menos a Ásia, né? Então você tem China, você tem grandes desafios missionários no mundo ainda. Você tem muitos lugares onde a igreja já existiu, mas não existe mais. A igreja está morrendo, definhando, precisam de missionários na Europa, precisam de pessoas. A igreja nunca pode se contentar a estar num único local. Uma das coisas que eu acho muito interessante no trabalhar de Deus é que estava tudo muito tranquilo lá em Jerusalém. Estava tudo muito em paz. Uma igreja grande, já ultrapassava ali pelo capítulo 5 de Atos 10.000 pessoas, um monte de convertido, uma big church. A Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada. Os apóstolos eram os líderes da igreja, ou seja, aqueles caras que andaram 3 anos com Jesus, manjam tudo de Bíblia, manjam tudo dos ensinos de Jesus, baita pregadores, está tudo bem, está tudo confortável, vamos ficar aqui. E isso também tem acontecido nos nossos dias. Nos nossos dias também nós estamos criando certas
em empresas e igrejas gigantescas, imensas, que você vai no departamento infantil, parece a Disneylândia do mundo gospel. Que você tem pastor de jovens, pastor de adolescente, pastor de criança, pastor de idoso, pastor de aleijado, pastor de saudável, pastor de doente, pastor de bonito, pastor de feio. Tem mais pastor do que crente na igreja. Tem pastor para tudo. Tudo é muito bonito, tudo é muito organizado, mas tudo é voltado para dentro. Tudo é voltado para entretenimento de crente. Tudo é voltado para satisfação de crente. E muitas dessas igrejas investem, eu já ouvi igrejas investirem R$250 mil numa cantata de Natal. Um musical de Natal. E cobrar ingresso, que é pior ainda. E aí você fala assim, caraca, esse é o propósito de existir da igreja? Não, não é. E tanto não é o propósito de existir da igreja, que quando a igreja de Jerusalém ficou em paz e confortável, num número gigantesco de crentes, o texto diz que o próprio Deus levantou uma perseguição. Deus fez com que os judeus perseguissem a sua igreja, para que a sua igreja acordasse e percebesse, o papel de vocês não é esse. Vocês têm que sair espalhando igrejas pelo mundo inteiro. Um dos maiores orgulhos que eu tenho da igreja de Barueri, uma das minhas maiores alegrias, a igreja, essa igreja que vocês estão vendo aqui, esse pequeno grupo de pessoas, já poderia ser uma multidão de mais de 2.000. Em Barueri tem 7 igrejas batistas, das 7, 5 são filhas dessa igreja. Nós já temos filhas nossas, igrejas que essa igreja começou, que são maiores do que nós. Porque a mentalidade dessa igreja aqui sempre foi, o nosso papel não é ser uma big church, a maior igreja da cidade, pegar todo mundo da cidade e trazer para cá. Não, nós não queremos isso. Não é o nosso foco. O nosso foco é plantar igreja. O nosso foco é que cada bairro de Barueri tenha uma igreja. E quando acabar os bairros de Barueri, que cada rua de Barueri tenha uma igreja. Que quando acabar as ruas de Barueri, que cada casa de cada rua tenha uma igreja. E que quando a gente acabar Barueri, a gente faça isso em Carapicuíba, em Jandira, em Itapevi, em São Roque, no mundo inteiro. O projeto da igreja é fazer a igreja crescer. O projeto da igreja é implantar novas igrejas. Nós precisamos estar envolvidos com missões. É isso que Jesus disse. Olha, é geográfico. É Jerusalém, é Judeia, é Samaria, é confins da terra. E é o tempo todo, e simultaneamente em todos os lugares. E o livro de Atos vai mostrar para a gente essa progressão e essa preocupação da igreja. Em que essa igreja esteja sendo levada para todos os cantos do mundo. Em que essa igreja esteja sempre com uma visão expansionista. Essa é a visão da igreja. E quando Paulo se converte, chamado Saulo, a diferença de Paulo para Saulo é simplesmente a dificuldade que os gregos tinham de pronunciar o S. Então os gregos pronunciavam Paulo, mas é só uma mudança de pronúncia, não tem nenhuma mudança de significado. Mas quando Saulo se converte, lá em Damasco, nós transcendemos as fronteiras de Jerusalém, da Judéia, da Samaria, porque Damasco é a capital da Síria. E agora o texto diz que Paulo começa a pregar ali na capital da Síria, e pessoas começam a se converter. E surge uma perseguição contra Paulo lá, porque a igreja começa a crescer. E isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Todas as vezes que a igreja começar a crescer, a galera vai ficar preocupada. Que negócio é esse? A gente tem que barrar esse crescimento, a gente tem que impedir que isso aconteça. E é o que vai acontecer com Saulo lá em Damasco. Eu estava lendo um texto, falando uma análise sociológica sobre o Brasil.
Um texto escrito por um não cristão, sociólogo, que ficou morando durante, acho que 5 anos, se eu não me engano, numa periferia de Recife, frequentando uma igreja da Assembleia de Deus e fazendo uma análise sociológica do contexto evangélico brasileiro. E nesse livro ele faz uma análise do evangelho no Brasil e ele diz no livro: em menos de 10 anos, os evangélicos serão de 40% a 50% da população do Brasil. Nós não paramos de crescer. É óbvio que muito do que nós chamamos e vemos serem chamados de evangélicos, na verdade não são evangélicos. A gente vê muita bizarrice e muita coisa estranha em nome de Deus por aí, que não tem nada a ver com o Evangelho e nem com a Bíblia. Mas o fato é, independente dessas bizarrices, pessoas estão crendo, estão se convertendo e a igreja está crescendo nesse país. O que isso faz de nós, então? O que responsabilidade isso traz para nós, como comunidade que está crescendo no Brasil? Nós não estamos crescendo, meus irmãos. E quando a gente está falando de crescimento de igreja, a gente também está falando de crescimento de quanto dinheiro a igreja tem. Não é? Então, quando nós estamos falando assim de uma igreja rica, uma igreja grande, uma igreja que tem muito poder, esse poder não é para ser usado para que pastores andem de limusine. Esse poder não é usado para pastor andar de Rolex e de terno Armani. Esse poder não deve ser usado para a igreja comprar jatinho. Esse poder não deve ser usado para que elejamos candidatos e criemos partidos. Esse poder não deve ser usado para que as pessoas de dentro sejam agradadas com músicos, com show, com banda, com luzes, câmera e ação. Não é para isso esse poder. Todo esse potencial humano e financeiro da igreja só tem um propósito: levar o evangelho para o resto do mundo. Então a nossa oração para o Brasil evangélico é que o Brasil se torne o maior celeiro missionário do mundo. Para que nas nossas igrejas, ao invés da gente estar produzindo um bando de jovem que vai ficar dentro da igreja, nós produzamos missionários. Para que nós estejamos enviando missionários para a Rússia, para que nós estejamos enviando missionários para a Ucrânia, para a África, para a China, para o Oriente Médio, para o Paquistão, para o Afeganistão, para o Uruguai, para o Chile, para o Peru, para a Europa. Essa igreja grande, poderosa, rica, não deve usar os seus recursos internamente para a satisfação dos crentes. O poder que a igreja tem é para que o evangelho seja anunciado para todos os cantos da terra. E quando nós chegamos no capítulo 9, ele volta de novo o foco para Pedro. Porque, se você der uma percebida no livro de Atos, você vai ver que ele tá centrado, o livro de Atos, ele está centrado em duas grandes figuras: Pedro e Saulo. E no capítulo 9, Pedro e Saulo se encontram. Saulo vai para Jerusalém, fica caminhando com os apóstolos ali, sendo discipulado provavelmente por Pedro e por os apóstolos. E ele então precisa fugir de Jerusalém, porque aqueles próprios homens que ele apoiou, o texto vai dizer para a gente que quando os judeus helênicos, gregos, mataram Estevão, Paulo estava lá aplaudindo. Agora, esses próprios homens que Paulo aplaudiu, agora começam a perseguir e querer matar Paulo. E aí o texto então vai mostrar para a gente no capítulo 9, pega aí sua Bíblia, a partir do verso 32, o texto voltando para Pedro. O texto começa com uma ênfase muito grande em Pedro, a fundação da igreja. Depois ele vira os olhos para Filipe e Saulo, e agora ele volta de novo os olhos para Pedro, para quase que se despedir de Pedro. Esse aqui é o ato
de Pedro dizendo assim, estou indo embora, acabou a minha parte. Não, Pedro ainda vai trabalhar muito para o Senhor, mas no livro de Atos essa progressão vai ser mostrada da seguinte maneira. Deixa eu mostrar isso para vocês. O texto começa falando de Pedro pregando, o poder do Espírito Santo descendo sobre ele e uma grande multidão se convertendo. Começo do livro, capítulo 2. Depois vai falar de Pedro liderando a igreja de Jerusalém. Ele vai dizer que ele pregava, que ele se dedicava ao ensino, que ele começou a organizar pessoas para cuidar das comidas, das pessoas que estavam com fome. Enfim, ele está cuidando da igreja. Depois nós vamos ver Pedro autenticando o ministério de Filipe na Samaria. Filipe prega na Samaria e na Judéia. Pedro sai de Jerusalém, vai até Samaria e Judéia, se encontra ali com Filipe e vai verificar todos os lugares onde Filipe pregou, se as pessoas de fato se converteram. Então nós estamos vendo o Pedro ali como se fosse um tutor, um líder mesmo da comunidade cristã. Ao mesmo tempo, o texto vai fazendo para a gente um contraste entre Pedro e Saulo. Saulo aprova o apedrejamento de Estevão. É aí que nós conhecemos Saulo. Então os judeus estão matando Estevão e Saulo está ali dizendo, é isso mesmo, tem que matar mesmo. Depois, nós vamos nos encontrar, acho que travou aí, galera. Nós vamos nos encontrar novamente com Saulo, tendo um ódio mortal e começando a perseguir a igreja. E depois nós vamos ver Saulo se convertendo no caminho de Damasco e os dois se encontrando ali em Jerusalém e Pedro discipulando Saulo, ensinando Saulo. A partir daí, o texto começa esse texto que nós vamos ler agora é a despedida de Pedro. É a última grande menção sobre Pedro no livro de Atos. Pedro sai de cena, a partir daí. E a partir dos capítulos seguintes, que nós vamos ver a partir da semana que vem, Saulo começa então as viagens missionárias. Então esses próximos 2 capítulos que nós temos, o 10 e o 11, são as despedidas de Pedro, antes que no capítulo 12 comece as viagens missionárias. Então, Lucas, quando escreveu esse texto, ele escolheu 2 personagens centrais. Um que é Pedro, aquele que começa a igreja, aquele que lidera o início da igreja e que principalmente faz com que essa igreja cresça entre os judeus. A partir do capítulo 12, os olhos do livro vão voltar totalmente para Saulo e vão mostrar para a gente as viagens missionárias de Saulo transcendendo o judaísmo, começando a pregar nos outros lugares do mundo. Então, a estrutura do livro é feita mostrando para a gente essa progressão do evangelho chegando em Jerusalém, indo para Judéia e Samaria, e então, através de Paulo, do capítulo 12, os confins da terra. Mas esses confins da terra já começam a ser sinalizados através do ministério de Pedro. Já começa a ser autorizados ou mostrando Cristo e o Espírito Santo, dizendo, vocês estão no caminho certo. É isso que eu quero que vocês façam. E isso vai acontecer então a partir do verso 32, que a gente vai ler agora. Atos, capítulo 9, verso 32, diz assim: Pedro viajava por toda parte e visitava o povo santo que vivia na cidade de Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. E Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lídia e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu.
Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venham o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e, assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas, que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todas saíssem do quarto. Então, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos. E quando ela viu Pedro, sentou-se e lhe deu a mão e ajudou-a a levantar. E em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Está aí o texto. Vamos olhar um pouco a movimentação geográfica desse local. Então vou olhar aqui, ó. Então o mapa aqui, tem um mapa lá. A localização geográfica. Você tem aqui Jerusalém, né, bem no centro do território de Israel. Né, aqui o Mar da Galileia, a região da Galileia. Essa é a região da Galileia. O Rio Jordão, o Mar Morto. Você tem aqui nessa região de Jerusalém a Judéia e essa região do meio aqui, a Samaria. Então você tem Galileia, Samaria e Judéia. O texto fala que Pedro saiu de Jerusalém, ele já tinha feito isso anteriormente, nos capítulos iniciais, indo até a Samaria, e novamente ele vai para a região de Samaria. Ele vai para Jerusalém, de Jerusalém para Lida, e depois para Jafa, ou Jope. Ele sai daqui e viaja para cá. Quantos quilômetros dá daqui para cá? 55 quilômetros. São 55 quilômetros de viagem, mais ou menos 2 dias de viagem, né, de caminhada. Então ele viaja de Jerusalém primeiro para Lida, e ali em Lida ele vai curar Enéas, e depois ele viaja 15 quilômetros de Lida até Jope. Agora, por que essas regiões são importantes? Por que Lucas faz questão de nos dar detalhes do local onde ele estava e por que ele está preocupado em nos contar sobre essa região? Bom, a região de Jope é um dos lugares mais importantes de Israel, porque é um porto. Existe ali um porto natural com um calado extremamente profundo, então navios grandes, de grande porte, conseguem aportar ali, e aquele porto era o porto mais importante da cidade. Agora, de Israel, você vai encontrar no Antigo Testamento vários relatos dizendo, por exemplo, quando Jonas foge, ele vai para Jope. Ele vai procurar uma navegação que dá acesso a todo o mar Mediterrâneo, que é esse azul que está para cá. Então ele está procurando, era o principal lugar de viajar para qualquer lugar do mundo, era como se fosse na nossa equivalência dos dias de hoje, né, o aeroporto. Né? Jope sai navio para tudo quanto é canto do mundo. Também Jope é o grande porto de Israel. Você vai ver Jope mencionado, por exemplo, quando Salomão vai construir o templo de Salomão, e ele precisa trazer grandes cedros de madeira do Líbano, e não dá para trazer por terra, ele traz pelo porto de Jope. E haviam, saindo de Jope, 2 estradas grandes, pavimentadas, até Jerusalém. Então é o principal local de comércio e de saída de fluxo de dinheiro e entrada de coisas que vêm do mundo exterior. Agora, tem uma coisa muito interessante que acontece em cidade de porto. A minha esposa é de cidade de Porto. Tem alguns irmãos aqui que são do Rio de Janeiro, que são cidades portuárias importantes. O que acontece muito em cidade de porto? Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Principalmente naquela época da história.
Naquela época da história, o comércio era todo feito por navio, não tinha o comércio de avião que a gente tem hoje. Então, quando você chega numa cidade de porto, em Jope, haviam egípcios, haviam sírios, haviam libaneses, haviam pessoas da Ásia Menor, haviam gregos, haviam romanos, haviam comerciantes, estrangeiros entrando e saindo e chegando. Ou seja, o porto é a grande porta de entrada e de saída. Esse movimento de Pedro saindo de Jerusalém, e a palavra usada aí, no grego, é uma palavra dizendo ele desceu de Jerusalém. Porque, de fato, é descendo o morro, como a gente aqui em São Paulo que desce para Santos, para o porto. Ele desceu de Jerusalém. E você sabe que nos capítulos anteriores o texto dá para a gente uma informação muito interessante, dizendo que quando começou a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, Pedro e os apóstolos decidiram ficar em Jerusalém. As pessoas fugiram, mas Pedro e os apóstolos decidiram ficar em Jerusalém. Agora a gente vê o Pedro voltando para dentro da história, da narrativa de Lucas, e ele já não está mais ficando em Jerusalém. Isso já está desenhando para a gente, com letras muito grandes, Deus sinalizando que chegou a hora dessa igreja transcender as fronteiras de Israel. Está na hora de cruzar a porta de entrada. Gente, isso aqui é muito importante. Porque quando você estuda o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você vê que os movimentos do Antigo Testamento geográficos sempre são em direção a Jerusalém. Todo judeu que morava no estrangeiro, pelo menos 2 vezes no ano, ele tinha que vir para Jerusalém. E nós vamos ver em Jerusalém as pessoas querendo buscar a Deus, elas indo para Jerusalém. Por exemplo, a rainha de Sabá, que sai lá da Etiópia, sabendo da grande sabedoria de Salomão, se movendo para Jerusalém. Os magos, no nascimento de Jesus, lá da Babilônia, no Iraque, ficam sabendo de que o Messias nasceu e se movimentam para Jerusalém. Ou seja, na história da humanidade, nos primeiros anos da história da humanidade, Deus decidiu lidar com as nações da terra a partir de um centro geográfico. Deus falou, olha, o local onde eu estou, onde a minha presença pode ser percebida, onde está a arca da minha aliança, onde está o meu povo, onde está a minha nação, onde eu manifesto o meu Shekinah, a minha presença de glória, o meu kavod, a minha glória é Jerusalém. Então, se você quisesse, em todo o Oriente Médio Antigo, se relacionar com Deus, oferecer sacrifícios, oferecer ofertas, participar de um culto, ver os levitas cantando com as suas bandas, você precisava ir para Jerusalém. Porque Jerusalém era o centro de adoração. E isso faz parte da promessa que Deus fez para Abraão. Só que quando nós chegamos em Jesus, essas promessas são rompidas. É feita uma nova aliança. A aliança no sangue de Cristo. E agora a aliança no sangue de Cristo, quando ela sinaliza que Deus não está mais no templo. Deus não habita mais no templo de Jerusalém. Já não há mais arca da aliança. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém vai ser incendiado, a cidade destruída e a grande diáspora dos judeus. Jerusalém sai do centro. Porque agora o centro não é mais aquela cidade, não tem mais um local aonde nós vamos nos encontrar com Deus. Nós não nos encontramos com Deus nesse prédio, não há nada de místico nesse prédio. Nós poderíamos estar reunidos na praça, aqui embaixo, não ia ter diferença nenhuma. Não é o prédio, não é o local. Não existe um centro de adoração, não existe um lugar aonde eu vou me encontrar com Deus, não. Esse Deus agora, ele sai de Jerusalém e ele vai se encontrar com as pessoas aonde elas estão.
E Deus está indo através do ministério missionário. Toda vez que um missionário sai, ele está levando consigo a presença de Deus, o ministério de Deus, a palavra e o poder de Deus para todos os cantos da terra. É por isso que o Novo Testamento vai nos chamar de embaixadores, emissários. Então Pedro desce. E o que a gente leu é incrível. Quando Pedro chega ali em Lida, Lida é uma cidade muito importante, porque Lida é a região onde nasceu Saul, o primeiro rei de Israel. Lida era uma cidade que pertencia a Benjamim, a tribo de Benjamim. E os benjamitas eram extremamente arrogantes, extremamente orgulhosos. Por quê? Porque eles eram descendentes do primeiro rei de Israel. E porque assim como os judeus da tribo de Judá nunca foram miscigenados como os samaritanos e as outras tribos de Israel, eles se achavam melhores do que os outros. Somos descendentes de Benjamim, somos descendentes do rei de Israel, nós somos um povo muito importante. E Deus então chega ali. E a primeira imagem que o texto nos diz é um homem que estava na cama, doente, aleijado, paraplégico, por 8 anos. O texto vai dizer para a gente que é possível que esse homem seja um crente, porque o texto fala, olha, Pedro foi visitar os crentes, aqueles que tinham crido e que tinham sido espalhados pelo mundo. Então Pedro agora vai visitar essas famílias numa ação bem pastoral. Pedro está descendo como líder da igreja, deixa eu ver esse pessoal que fugiu de Jerusalém, como é que eles estão. Então Pedro chega lá e encontra Enéas. O texto só fala uma informação sobre Enéas, a sua condição de doente, de paraplégico. Isso mostra para a gente uma coisa bem interessante. Não é o fato de sermos crentes que não sofreremos doenças. Porque tem muita gente por aí dizendo que se você está doente é porque você está em pecado. Tem muita gente aí dizendo que você está doente é porque você fez alguma coisa contra Deus. É porque você não crê em Deus, é porque você não tem fé. Isso é mentira. Esse homem está doente. Em nenhum momento Pedro questiona a fé dele, em nenhum momento Pedro questiona a fidelidade dele, em nenhum momento Lucas nos dá qualquer informação de que ele tivesse em algum pecado, simplesmente está narrando uma condição natural da vida humana. Pessoas ficam doentes. E ele estava doente, 8 anos. Eu estou com meu filho com um problema no pé há 8 dias, 10 dias, sei lá, uma semana ou 2. E é um inferno. Agora você imagina o que é para um homem, pai de família, responsável por sustentar a sua casa, doente. O texto também diz para a gente que Enéas, era o nome dele, ele provavelmente era um grego, porque Enéas não é um nome judaico, Enéas é um nome grego. Então é bem possível que esse Enéas seja um daqueles judeus helênicos, aqueles judeus gregos, como haviam muitos. No começo do livro, os judeus gregos estão matando Estevão, depois nós vemos aqui um judeu grego doente. Olha só que interessante. Fala assim, judeu grego é gente ruim. Judeu grego é inimigo da igreja. Foram os judeus de fala grega que mataram Estevão, um dos líderes da igreja. Então, a hora que um judeu de fala grega passar na nossa frente, a gente mata. A gente fala mal, a gente ataca, a gente não quer nem saber dele. Porque judeu de fala grega é inimigo do cristianismo. Judeu de fala grega bom é judeu morto. Certo? Não. Não para a igreja de Jesus. Não para Pedro. Não para aqueles que têm a fé genuína. Pedro encontra aquele homem numa situação de cama. E o que Pedro oferece para ele é o amor, a graça e a cura
que há em Jesus Cristo. Pedro olha para aquele homem e diz: Enéas, olha só que interessante, não sou eu que vou te curar. Porque hoje a gente tem um monte de mandingueiro, um monte de macumbeiro em nome de Cristo, se fazendo e ganhando fama e popularidade porque eles são super poderosos, eles curam, eles fazem milagres. Em nenhum momento Pedro rouba ou arroga para si mesmo qualquer glória, qualquer dignidade ou qualquer poder que lhe é próprio. Pedro não chega lá e fala assim: ó, eu sou super poderoso, então eu vou curar você. Ó, a minha oração é uma oração de poder. Se eu orar, Deus tem que atender os meus pedidos. Não, não é isso. Pedro não faz isso. Pedro olha para aquele homem e diz: Jesus Cristo é quem é poderoso. Jesus Cristo é quem tem poder. Jesus Cristo é quem tem que ser honrado. E é Jesus Cristo que irá te curar. Pedro nunca curou ninguém. Sempre quem curava era Jesus Cristo. Não tem a ver com a dignidade de Pedro. Não tem a ver com a santidade de Pedro. Não tem a ver com o poder de Pedro. Tem a ver com Jesus Cristo. O poder do Evangelho não são dos emissários, é do Senhor da igreja. Só que nós temos vivido tempos em que pessoas têm querido usurpar e roubar aquilo que é de Jesus. A glória é só dele, o poder é só dele, só ele pode curar, só ele pode fazer. E uma das coisas que eu sempre digo nas minhas pregações é: se você me vir fazendo alguma cagada, alguma burrada, alguma coisa bem imbecil e estúpida, esse é o Creuze. Sou eu mesmo. CPF e RG. Um pecador miserável, que só está vivo pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu não tenho nenhum poder. Agora, se você me vir fazendo alguma coisa boa, e se você vir alguma coisa que eu fiz dar bons resultados, vidas sendo transformadas, a glória é toda de Cristo, não sou eu. Nós vamos ver vários relatos bíblicos dizendo dos pecados de Pedro, dos erros cometidos, das faltas de visões. Mais para frente nós vamos ver Paulo querendo ir contra o que Deus queria para a vida dele. Então não se tratam dos homens, mas de Cristo. O que nós vamos levar para as pessoas não somos nós mesmos, mas é Cristo. É a mensagem de Cristo, é a glória de Cristo, é o poder de Cristo, é o nome de Cristo. É para isso que a igreja existe. Então Pedro chega ali para aquele homem e diz: Jesus Cristo vai te curar. Levanta da cama. E aquele homem que tinha ficado paraplégico por 8 anos, se levanta. E o texto diz que ele arruma a cama. Você fala assim: cara, que percepção fenomenal de Lucas. Por que você se imagina ficar doente a ponto de não conseguir dar conta das suas próprias necessidades? Você sabe o que é isso? Você está deitado numa cama e você faz xixi e cocô na cama. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma cirurgia que eu precisei tomar aquela anestesia hack, que paralisa tudo para baixo da cintura, né? E aí eu fui fazer a cirurgia e eu me lembro que na volta da cirurgia eu estava deitado na cama, eu acordei no quarto meio tonto assim, meio zonzo, e aí eu botei a mão assim e senti tudo molhado. Eu me senti tão humilhado, tão envergonhado, eu não sabia o que eu fazia, porque eu não conseguia me mexer, ainda estava meio paralisada as coisas da cintura para baixo. E aí eu chamei a enfermeira, mas morrendo de vergonha, para dizer para a enfermeira: moça, eu acho que eu fiz xixi na roupa. Aí ela levantou assim e falou: ixi, fez mesmo, e muito, hein?
É muito humilhante isso. É muito degradante, humanamente, você estar numa condição que você não consegue fazer as mínimas coisas por si mesmo. E Lucas aqui nos mostra como quando Cristo chega e quando Cristo cura aquele homem, ele devolve para aquele homem a dignidade. A ordem de Pedro é, cara, fica em pé e faz a mínima coisa que você não tinha condição de fazer por si mesmo. Arruma sua cama. Cara, que poder que é esse? As coisas mais simples, mais triviais da vida que aquele homem estava cerceado de ter acesso, agora Cristo devolve para ele a dignidade de cuidar novamente de si mesmo, de arrumar a sua própria cama. E o texto diz que esse milagre foi tão poderoso que se espalhou por toda a região de Sharom. Em hebraico, a palavra usada é Sarom. Sarom é toda essa região que vai aqui, ó, desde Lida, é um vale, porque isso aqui, ó, esse pedaço aqui é tudo montanha. E para cá também é montanha. Então você tem um vale, que é o vale mais fértil de Israel, onde tem muitas plantações, que sai dessa região aqui de Jope e Lida, e vai mais ou menos até aqui, na base do Monte Carmelo, que está aqui, ó, o Monte Carmelo está aqui. Então, todo esse litoral recebeu a notícia. Um homem paraplégico voltou a andar, saiu na Folha de São Paulo, no Estado, no UOL, saiu em todo o noticiário da região, fora a Rádio Peão, que saiu difundindo. Cara, os evangélicos, os crentes, Jesus Cristo curou um homem paraplégico, eu conhecia ele, eu sei quem é a família. Foi curado. E o que aconteceu? Pedro ficou famoso, as pessoas começaram todas a ir para a igreja de Pedro, porque agora Pedro é um cara poderoso, foi isso que aconteceu no texto? Não. O texto diz, todos eles creram em Jesus Cristo. Pedro não importa. O poder de Pedro não importa. Nós não estamos atrás de Pedro. Quem que curou o homem? Jesus Cristo curou o homem. Nós queremos saber desse Jesus. Nós também queremos esse Jesus, nós também queremos conhecê-lo, nós também queremos ouvir do seu poder, nós também estamos interessados nele. E a notícia de que Pedro estava em Lida chegou em Jope. Mas essa notícia chegou num momento bem ruim. O texto fala que em Jope havia uma mulher chamada Tábita. E o nome Tábita é um nome hebraico. O outro nome que é dado para ela é Dorcas, que é o nome grego. Ele inclusive fala, ele diz assim, que é traduzido como Dorcas. E isso sinalizando que aquela região, você tem um homem helênico em Lida, e você tem a Tabita, que tem um nome grego sendo traduzido, mostrando que aquela região era uma região onde tinha muitos gregos. E o Evangelho está se aproximando das fronteiras de Israel. E aí o texto diz que essa era uma mulher muito generosa. E tem outros falsos salafrários nos nossos dias dizendo assim, se você der o dízimo, se você cuidar dos pobres, se você ajudar as pessoas, Deus não vai deixar com que você sofra. Deus vai te dar prosperidade. Não, não vai dar não. Ela morreu. Ela era uma mulher que ajudava muita gente. O texto diz que quando Pedro chegou no velório dela, havia um monte de viúvas chorando e lamentando e mostrando para Pedro, ó, tá vendo essa roupa que eu estou usando? Foi ela que costurou para mim. Só que agora nós temos uma mulher que tem condição de doar, ou seja, uma mulher rica. Pedro sai de um contexto de um homem que estava aleijado há 8 anos, ou seja, pobre, porque ele não tinha mais como buscar renda para si mesmo. Mas agora você tem uma mulher rica, e uma mulher que tem recursos, e ao invés dela usar esses recursos para si mesmo, ela pega os seus recursos e as suas habilidades e costura roupa para as vizinhas, para as viúvas, para as pessoas pobres da comunidade. Mas mesmo assim ela fica doente e morre. Natural da vida. Crentes morrem, e nem todos são ressuscitados como ela. Mas isso está acontecendo por quê? Eu não sei se você já leu a Bíblia,
Mas se você já leu a Bíblia, quando eu li esse nome, Tábita, eu lembrei de uma outra passagem lá de Lucas, capítulo 5, em que Jesus também ressuscita alguém dos mortos. Uma moça chamada Talita. Só muda uma letra. Talita para Tábita. Só mudou uma letra. E as semelhanças são muito grandes, com uma diferença. O texto diz que quando Jesus chegou na casa de Talita, sendo chamado pelo pai dela, ele simplesmente olhou para ela e disse assim: Talita, cumi. Ele usa uma palavra aramaica. Jesus falava aramaico. E o texto que está sendo escrito deixa para a gente claro que ele disse isso para ela: Talita, cumi, levanta. E a palavra, essa palavra cumi, ela significa acorda do sono. O texto diz que ela tinha morrido. E Jesus diz para ela: acorda do sono. E a menina abre os olhos, o texto lá fala disso, e se senta na cama. Qual a diferença entre o milagre de Pedro e o de Jesus? Quando Pedro chega na casa de Tabita, ele olha para a situação da mulher e o texto diz que ele faz duas coisas que Jesus não fez. A primeira coisa que Pedro faz é se ajoelhar. Ele se ajoelha. E depois de se ajoelhar, o texto diz que ele ora dirigindo as mãos para a mulher. O que significa isso? Jesus não faz isso. Jesus não precisa fazer isso. Jesus é Deus. Jesus é Senhor. Jesus, ele entra no quarto, vê a mulher morta e simplesmente ordena, decreta, ressuscita agora. E a mulher obedece e ressuscita. Mas Pedro não é como Jesus. Pedro não tem a autoridade de Jesus. Pedro precisa se ajoelhar em sinal de submissão, em sinal de servidão, em sinal de impotência, de incapacidade. E ele vai orar. E a oração é uma consulta a Deus. E a partir do momento em que Pedro se ajoelha e consulta a Deus, ele diz: levante-se. Só que ele usa uma palavra diferente de Jesus. Jesus diz: desperta da morte. E Pedro usa uma palavra que significa: fica de pé. Fica de pé. A mesma palavra que ele tinha usado para o homem que estava paraplégico. O que esses dois textos estão querendo ensinar para a gente? Lá em Lida, há um homem helênico, pobre, e Jesus diz para aquele homem: levanta-te da paraplegia. Em Jope, há uma mulher rica, judia, e Jesus diz para ela a mesma coisa: levanta-te da morte. Jesus é aquele que pega aqueles que estão prostrados, aqueles que estão derrubados, aqueles que estão doentes, aqueles que estão mortos, e os levanta e os põe de pé. Jesus pega todas as pessoas e oferece para estas pessoas: fiquem de pé. Mesmo termo, a mesma palavra. E com isso o Evangelho de Lucas está dizendo que em Cristo não há mais fronteiras, nem gregos, nem judeus, nem mulheres, nem homens, nem ricos e nem pobres, nem mortos, nem paraplégicos.
para todas as pessoas, a mensagem é a mesma: Jesus tem poder para te levantar. Esse é o Evangelho. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. E essa continua sendo a mensagem para a gente. Sair desse prédio, ir lá para fora, e dizer para as pessoas desse mundo, lá dentro dos condomínios fechados de Alphaville, aqueles que estão trancados num quarto, em depressão, desesperados, tomando remédios, indo a psiquiatras, psicólogos, atentando contra a sua própria vida. Dentro daquelas grandes mansões, nós podemos entrar ali e dizer para eles: levanta-te, que Jesus tem poder para salvar você. Mas nós podemos também ir para aquele moribundo, aquele bêbado pingaiado da favela, aquele homem semi-analfabeto, brutalizado, que bate na mulher, que trai, aquele criminoso, aquele prostrado no chão por causa da droga, o mendigo que está aqui na praça, e nós podemos dizer para ele: levanta-te, que Jesus tem poder para te curar. Nós podemos dizer isso para homens, para mulheres, para negros, para brancos, para ricos, para pobres. Não há limites, não há fronteiras. Nós podemos dizer isso para os peruanos, para os bolivianos, para os haitianos, para os brasileiros, para os uruguaios, para todas as pessoas do mundo. Deus desceu do monte. Deus não está mais restrito ao centro geográfico de Jerusalém. Jesus Cristo desceu das montanhas e Ele está andando por todas as vilas, por todos os povoados, em todas as línguas e nações, e dizendo para todos, livremente, pela graça: levanta e seja curado e viva. Essa é a mensagem. Eis o poder do Evangelho, que transcende todas as barreiras colocadas pelos homens, as sociais, as financeiras, econômicas, línguas, nacionalidades. Nada disso mais importa. Porque agora todos nós temos a Cristo, e esse centro não está reservado para um povo só, num lugar só. Ele está por todos os lugares, aonde você for. Porque não se trata de você. Não importa o seu poder. Não importa o seu nome. Não importa a sua capacidade. Você, aonde você estiver, você pode ajoelhar e dizer: Jesus Cristo, faça a sua vontade. E Jesus Cristo estará lá. É uma promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, se empodera disso. Tenha convicção dessa verdade. Saia daqui, em lugares que somente você poderá entrar. Eu não tenho como entrar lá no lugar que você trabalha. Eu não tenho como chegar lá na sua empresa, bater palma lá: olha, dá licença aqui, eu sou pastor, sou missionário, eu vim aqui, quero entrar aí para pregar. Não, o cara vai falar: você está louco? As pessoas vieram aqui para trabalhar, não pode entrar não, meu amigo. Se eu for lá na escola: olha aqui, eu sou pastor, eu vim aqui pregar o evangelho na escola. Não, eu sou pastor, o senhor está confundindo, isso aqui não é igreja não, isso aqui é uma escola, o Estado é laico, eu não posso abrir aqui para pregar o seu evangelho, porque senão eu tenho que abrir para o espírita, para o macumbeiro, para esse, para aquele outro, e não dá, aí não vai ter aula. Mas você, estudante, crente, que tem a Cristo, entra naquela escola todos os dias. Mas você, professora, diretora, assistente, secretária, entra naquela escola todos os dias. Você que é funcionário da sua empresa, entra lá todos os dias. Eu não tenho como entrar lá, mas você tem. E você tem o mesmo poder que Pedro,
e o mesmo Cristo que Pedro, para você chegar lá e orar pelas pessoas que estão doentes ali. E tem pessoas doentes ali. Tem casamentos destruídos, tem filhos nas drogas, tem cânceres. Essa semana mesmo, a minha esposa faz parte de um grupo de mulheres de moto, porque minha esposa anda de moto, e ela faz parte de um grupo de motoqueiras. E uma das motoqueiras do grupo está com um câncer sério. E elas colocaram lá no grupo, olha, orem, porque a situação dela é séria. E a Arite pegou o WhatsApp, foi para o quarto, ajoelhou e invocou o nome de Jesus numa oração, dizendo para aquelas mulheres, eu creio em Jesus Cristo e Ele tem poder para salvar e dar vida eterna. Faça isso. Ore pelas pessoas. Eu me lembro, e eu vou encerrar com esse exemplo, uma certa vez que eu estava no metrô, aqui no trem, indo para São Paulo, e eu estava lendo um livro, porque eu sempre sento ali na sanfona do metrô, que é o lugar que eu sempre sei que vai achar lugar para sentar, então jogo a mochila no chão, sento na sanfona, pego meu livro, fone de ouvido, estou aqui lendo o livro. E alguns bancos na frente tinha uma senhora com a filha. E a menina estava passando muito mal, vomitando. A mãe pegou uma sacolinha e a menina estava ali vomitando. E o Espírito Santo me incomodando. Vai lá, ora por ela. E eu com as minhas vergonhas e os meus medos, não vai querer oração, imagina uma pessoa vomitando no trem, vai querer alguém orando, nada a ver, isso aí não vou orar não. E o Espírito Santo me incomodando, e eu falei, não vou orar não. E aí então, saiu um rapaz lá do fundo do trem, ele atravessou o vagão inteiro, no meio das pessoas, metrô lotado. Ele chegou do lado daquela senhora, botou a mão no ombro dela e disse assim, senhora, eu não tenho como ajudar a senhora, mas eu posso orar pela senhora. A senhora aceita uma oração? Aquela mulher chorando virou para ele, por favor, meu filho, eu preciso muito. Estou indo com ela para o médico. E aquele rapaz ajoelhou no meio do trem e orou. Clamou o nome do Senhor Jesus. E eu olhando aquela cena dizendo, cara, Deus me deu o privilégio de fazer isso também. Mas por causa da minha vergonha, dos meus pecados, eu não pude ser um instrumento de Deus ali naquele lugar. Eu era só mais um daqueles indiferentes que não estão nem aí, seguindo com a sua própria vida. Mas aquele rapaz sabia de um nome do qual não precisa se ter vergonha e do qual todo o poder é dado no céu e na terra. Então, meu irmão, não seja como eu. Não fique na sua indiferença, na sua falta de fé. Creia no poder de Deus, como Pedro creu e foi um instrumento para curar e libertar aqueles que estão perdidos. Essa é a minha oração por você. E por mim também, porque eu também preciso olhar para Cristo e entender o que Ele quer de mim. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que texto lindo, Senhor, quantos exemplos poderosos. Que maravilhoso ver, Senhor, que quando nós obedecemos as Tuas ordens de ir, cremos no poder do Teu nome e evocamos o Senhor Jesus Cristo, como nós cantamos aqui, este nome tem poder de trazer glória às cinzas, de fazer mortos reviverem, de transformar ossos em soldados. O Senhor tem poder e o Senhor pode fazer. Mas o Senhor quer nos usar. O Senhor quer fazer através de nós. Aquela mulher nunca seria curada da morte se Pedro não tivesse saído de Jerusalém.
Aquele homem nunca não teria se levantado da cama se Pedro tivesse ficado lá na comunidade de Jerusalém. Para que o Senhor nos use, nós precisamos sair e precisamos nos encontrar com as pessoas que estão sofrendo. Usa-nos, Senhor. Que cada membro dessa comunidade, durante essa semana, possa ter oportunidades de encontros com pessoas que estão desesperadas e que eles possam clamar o nome de Jesus, que tem todo o poder. Que nós possamos fazer isso, Senhor. Eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém? Boa noite, irmãos. Todos bem? Vamos para o nosso momento Anota